a função do homem no paraíso? Como trazer isso de volta para a nossa vida? Vamos falar um pouquinho sobre esta palavra na homilia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero mais uma vez mergulhar com vocês na palavra de Gênesis, pedindo a Deus que possa nos iluminar, porque sem dúvida, sermos criados aí com a palavra, sermos justamente conduzidos a um retorno àquela essência que vem justamente da criação de Deus. Pegamos aí a palavra que está em Gênesis, capítulo 2, do versículo 4b ao versículo 9, depois do versículo 15 ao 17. Diz assim: No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe as narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de frutos saborosos ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida morrerás. Olha só que interessante. Aqui a palavra vai falando o seguinte: que há este jardim criado para o homem. Este jardim, este paraíso, onde tudo é esta essência, esta graça, tudo está ali justamente na forma mais pura de todas as coisas, tanto a criação que se manifesta, seja nos seres viventes, seja também naquilo que é a terra, o ar, justamente vai se expressando. Porém, o que acontece? O homem é colocado ali para guardar, diz a palavra. O homem é colocado para que possa justamente guardar e cultivar. E aí você pensa o seguinte: nós deixamos o Éden, Vamos ver isso provavelmente nas próximas homilias. O que acontece quando nós deixamos o Éden por causa da busca justamente de conhecer mais, Hoje nós buscamos isso, é uma graça, poder conhecer as coisas mais, conhecer aquilo que são justamente os dons e as graças de Deus espalhados. Mas, porém, nós, com este desejo, podíamos trazer atrás de nós, no fundo do nosso coração, diria isso, o desejo de se tornar Deus. O grande perigo, justamente, da busca somente do conhecimento pelo conhecimento é, de certa forma, se perceber como Deus. Achar que nós estamos assim. Como eu falei, a gente busca um conhecimento, ontem falava sobre isso, às vezes nós queremos criar um útero. Queremos, então, formar o homem do nosso jeito, estabelecendo no homem o tipo que nós desejamos. Ou seja, eu estabeleço a cor do cabelo, a cor dos olhos, estabeleço a cor da pele, estabeleço o tipo de condições que ele pode ter, ser propício ou não. Ou seja, eu quero fazer como que uma criação. Quando eu busco este conhecimento, eu deixo de cultivar aquele conhecimento que precede de Deus, cultivar aquilo que é a ordem que Deus estabelece. Como eu disse, nós precisamos então buscar o conhecimento para entender que o mundo segue uma lógica, que há uma lógica
profunda, desde a mínima coisa, que segue de uma forma espetacular. Tem uma série que você vai encontrar aí nessas plataformas de stream que justamente conta os astronautas que foram justamente viver essas experiências no espaço, de como os detalhes, uma mínima inclinação diferente na Terra, um mínimo aquecimento a mais, o que acontece? Há toda uma transformação, a coisa segue uma ordem tão perfeita que se saísse um pouco daquela ordem, a vida seria impossível. E você vai vendo, hoje nós temos aí justamente esses satélites que estão abrindo ao conhecimento, e você vai percebendo com esse novo satélite, galáxias e galáxias, galáxias e mais galáxias. A coisa parece não ter fim. E o homem procura a vida e não encontra. Mínimos detalhes. Faltou este mínimo detalhe. Não há vida. Voltou aquele outro mínimo detalhe naquele outro planeta. Não há vida. Não há vida ali. Não há vida. E são bilhões de possibilidades aonde o homem olha e não pode encontrar vida. Porque detalhes, quando não vividos, começam a destruir a vida. E aí você precisa pensar: tenho cultivado os detalhes de Deus, detalhes que a palavra traz, tenho trazido isso para a minha vida, ou seja, eu tenho cuidado, porque isso é que depois vai nos trazer o paraíso novamente, isso que vai estabelecer para nós uma graça maior. Mas se nós não nos atentarmos ao conhecimento de Deus, nós nos atentarmos àquilo que são as lógicas de Deus, o caminho que Deus vai fazendo, aquilo que Deus vai construindo no seu mínimo detalhe, e nos encantar como Francisco se encantava com a criação, nós vamos perdendo, porque vamos buscando outra forma de conhecimento. E quando nós vamos fazendo isso, porque grandes conhecimentos depois foram usados para projetar o mal. Einstein talvez nunca imaginava que justamente todo o seu conhecimento seriam colocados dentro de uma bomba nuclear. Que todo o seu conhecimento muitas vezes fosse explorado para tantas outras coisas. Por fim, aquele conhecimento que parecia resolver o mundo, não resolveu. Quando estudei na universidade, na Viçosa, considerada talvez a melhor universidade no aspecto da agronomia do país, os meus professores diziam: quando eu estudava, nós acreditávamos que quando nós resolvêssemos o problema da produção, o mundo deixaria de ter fome. Hoje nós respondemos a isso. Podemos produzir como ninguém, mas o mundo continua a passar fome. E eu fico pensando, faltou, na verdade, muito mais do que isso, porque a fome vai acabar quando o homem tem conhecimento de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.